Trump, que, claro, já repercute pelo mundo. Aqui no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro parabenizou Donald Trump por essa vitória expressiva. Inclusive, já gravou um vídeo, já colocou nas redes sociais, produção. Vamos colocar esse vídeo também aí já no ponto, mas antes vamos ler essa mensagem que o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou nas redes sociais. Pode ampliar, produção, pode deixar aí em tela cheia essa mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão, restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e, além disso, trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas o seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco, vejam só, em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos locais. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho, que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguir o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Que nossa nação retome o seu destino de grandeza, para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e de seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão. Vejam só, Bolsonaro já antecipando aí um possível retorno à presidência da República, com dignidade, e nos devolva tudo o que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra de liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes, de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel aos seus valores mais elevados. Foi essa, então, a mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar também agora o vídeo que o ex-presidente Jair Bolsonaro já publicou nas redes sociais, parabenizando Donald Trump, avaliando o resultado e também projetando o impacto disso aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Popular man in South America, very, very popular in Brazil, the former president of Brazil, President Bolsonaro. Great honor. Estamos juntos para o bem dos nossos povos. Queremos uma América grande e um Brasil grande também. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Meu muito obrigado, senhor presidente. Estamos juntos. Tá aí então o vídeo muito bem editado, já publicado aí nas redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro, e também esse texto, né, fazendo uma análise aí do resultado e projetando o impacto aqui no Brasil. Walter George, preciso urgentemente da sua opinião em relação a essa reação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acredita que dá para repetir o que aconteceu nos Estados Unidos aqui no Brasil daqui a 4 anos? Primeiro, Jair Bolsonaro precisa reverter a sua inelegibilidade, né, que é uma missão aí bastante complicada, eu diria quase impossível, mas ele está bastante otimista aí em relação a isso. Bom, uma coisa para mim é a direita, a extrema-direita e o bolsonarismo dentro disso, que tentarem buscar tirar
máximo de proveito dessa situação dos Estados Unidos. Claro que eles têm que tentar sinalizar como isso é o futuro que está projetado para o Brasil, mas isso não, a coisa não é assim tão natural quanto eles gostariam. Eu entendo, comparadas às situações, Ítalo, que o Brasil é mais bem resolvido nessa questão. Então, o ex-presidente Trump pôde ser candidato nos Estados Unidos com condenações, com uma série de situações. Ele poderia ter sido candidato, poderia ficar presidente, mesmo que estivesse preso, mesmo que viesse a cumprir uma prisão. Então, os Estados Unidos lidam, eu acho que mais equivocadamente com esse tipo de questão. O Brasil não. A inelegibilidade do Bolsonaro ela tem que ser revertida para 2026 e eu não vejo cenário para isso. Ele tem os processos pelos quais ele responde, ele caminha pelas todas as provas que há disponíveis para uma condenação, e não sei se essa eleição dos Estados Unidos, e tenho quase certeza disso, não vai ter impacto nisso. Então, ele tem um processo, vendo essa mensagem do Bolsonaro como algo que ele acredita dele próximo. Porque se for um movimento, tudo bem, um movimento vai tirar um nome ali, que esse nome vai representar o que o Bolsonaro representou, ou representa, mas não como candidato. Mas se for, né, como ele escreve aí, na perspectiva dele retomar e aí se espelhar no exemplo, ele teve interrompido, como eu também tive interrompido, os dois foram interrompidos há um tempo atrás pelo voto do eleitor, né? Então, a questão que está colocada não é essa. E eu entendo, repito, que eu acho que o Brasil lida melhor com essa situação, no sentido do que é adequado, e o Bolsonaro tem muito mais dificuldades para reverter esse processo, os processos que se encaminham contra eles, tanto no âmbito eleitoral como no âmbito da justiça comum, que eu acho que está fazendo o que pode fazer nesse momento, mas é muito difícil que ele consiga reverter para vir a ser candidato já daqui a 2 anos, por exemplo, né? Eu entendo que ele está fazendo o que é possível fazer, tirando proveito da situação, mas as situações, comparada à situação dele com a com o presidente Trump, agora o presidente eleito, eu acho que são situações muito diferentes. Professor Fábio Gentili, queria também ouvir a sua opinião. Qual é o impacto dessa vitória de Donald Trump nos Estados Unidos para o Brasil, especificamente para a direita brasileira? Realmente dá para ficar bastante otimista sobre a possibilidade de retorno ao comando da presidência da República? De que forma Trump poderia influenciar nesse processo eleitoral aqui no Brasil daqui a 2 anos? Eu concordo com o colega Walter. Acredito que Bolsonaro está tentando de se apropriar da vitória de Trump e criar uma narrativa que ele pode, digamos assim, na onda do Trump, voltar ao poder. Mas isso me parece inviável. Agora, a gente sabe que as eleições norte-americanas têm um impacto muito importante na América Latina e geralmente, se a gente faz uma comparação entre as eleições norte-americanas e as eleições nos países da América Latina, sempre haverá uma onda que vai um pouco na direção do que de quem ganhou a eleição nos Estados Unidos. Ondas conservadoras, ondas progressistas. Porém, eu acredito que isso não vai acontecer no caso do Brasil, a próxima eleição. Embora as eleições que nós tivemos duas semanas atrás, semana passada, aquelas que podemos pensar como eleição de meio termo no Brasil, foi um teste muito importante para realmente ver quais podem ser os cenários para as eleições presidenciais. É claro que a extrema-direita brasileira é forte, o bolsonarismo continua sendo um segmento muito forte da extrema-direita brasileira. Isso é possível também ver nas eleições para a Prefeitura de Fortaleza, que foi uma eleição muito interessante para entender isso. E também podemos pensar cenários para 2026. Não acredito que Bolsonaro
haverá mais uma outra oportunidade de se apresentar para a eleição presidencial do Brasil. Porém, como falei, volto a dizer, a extrema-direita é forte, haverá outros candidatos que se apresentarão para a próxima eleição. A gente não sabe, é provável que se o Lula vai se apresentar. Caso ele se apresentar, continua sendo um candidato muito competitivo para ganhar mais uma vez. Muito bem, tá aí então a análise do professor Fábio Gentili, citando também, claro, que rumo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai tomar daqui a 2 anos. Lula que ainda não se pronunciou nas redes sociais sobre a vitória de Donald Trump. Quando isso acontecer, a gente para tudo para colocar aí na sua tela e você acompanhar a reação do presidente do Brasil. Tivemos, claro, repercussões internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, felicitou Trump pela sua impressionante vitória. Produção, peço que coloque aí na versão traduzida para a gente acompanhar então como é que foi aí uma parte dessa reação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que enfrenta aí uma guerra com a Rússia. E há, inclusive, a perspectiva de que os Estados Unidos deixem de apoiar a Ucrânia nessa guerra aí que já dura mais de 2 anos, né, que vem levando aí muito sofrimento e dor para o leste europeu. Por enquanto, a gente tem aí o print da fala já é do presidente. Vamos lá então acompanhar. Peço só para a produção aumentar um pouquinho aí a fala do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos aqui então ler um trechinho. Lembro-me do nosso grande encontro com o presidente Trump em setembro, quando discutimos em detalhes a parceria estratégica Ucrânia-Estados Unidos, o plano de vitória e a maneira de pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia. Eu aprecio o comprometimento do presidente Trump com a abordagem de paz pela força em assuntos globais. Este é exatamente o princípio que pode praticamente trazer a paz justa para a Ucrânia. Estou esperançoso de que colocaremos isso em ação. Então, temos aí Volodymyr Zelensky esperançoso de que Trump seja um parceiro nessa guerra contra a Rússia, mas a perspectiva é de que isso não aconteça. Reações também na França. Macron parabeniza Trump por projeção de vitória, paz e prosperidade. Temos aí então a fala do presidente francês. Parabéns, presidente Donald Trump, prontos para trabalhar juntos como temos conseguido fazer há 4 anos, com suas crenças e com as minhas, com respeito e ambição por mais paz e prosperidade. Está aí então a reação do presidente da França. O premier do Reino Unido também parabenizou Trump e disse estar ansioso para trabalharem juntos. Vamos colocar então aí a fala de Keir Starmer. Parabéns, presidente Donald Trump, pela sua histórica vitória eleitoral. Espero trabalhar com você nos próximos anos. Outros líderes internacionais também parabenizaram Donald Trump, como a gente pode já aí colocar na sequência. Depois do premier do Reino Unido, a gente vai então ver aí como é que foi a reação de outras autoridades. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Caros Donald e Melania Trump, parabéns pelo maior retorno da história. Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Esta é uma grande vitória. Na verdadeira amizade, seu Benjamin e Sara Netanyahu, esposa de Benjamin Netanyahu. Tem mais então alguma reação, produção? Pode ir colocando aí na tela. Claro, o presidente da Argentina, Javier Milei, já colocou aí uma foto muito bem produzida ao lado do agora presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Parabéns
pela sua formidável vitória eleitoral. Agora, faça a América grande novamente. Você sabe que pode contar com a Argentina para executar a sua tarefa. Sucesso e bênçãos. Atenciosamente, Javier Milei. A Argentina que pode ser um dos maiores, países beneficiados com essa vitória de Donald Trump, um alinhamento, uma relação bilateral que deve aí ser construída a partir de 2025. Dando sequência, então, às reações internacionais, já falamos aqui sobre o presidente da França, sobre o primeiro-ministro do Reino Unido, presidente da Argentina, primeiro-ministro de Israel. Vamos lá, então, com mais uma autoridade, Orbán Viktor, que é primeiro-ministro da... produção só me confirma, da Hungria, a maior volta por cima na história política dos Estados Unidos. Parabéns ao presidente Donald Trump por sua enorme vitória, uma vitória muito necessária para o mundo. Orbán Viktor, que é muito ligado ao atual, agora presidente eleito, Donald Trump, e também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Presidente de El Salvador, que inclusive também foi reeleito recentemente, Nayib Bukele. Ele afirmou o seguinte: parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos da América, que Deus te abençoe e te guie. Tá aí então a reação também aqui na América Central. Seguimos então com as reações. Primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou o seguinte: meus mais sinceros parabéns, meu amigo Donald Trump, por sua histórica vitória eleitoral. À medida que você constrói sobre os sucessos de seu mandato anterior, espero renovar nossa colaboração para fortalecer ainda mais a parceria global e estratégica abrangente Índia-Estados Unidos. Juntos vamos trabalhar pela melhoria de nosso povo e promover a paz, estabilidade e prosperidade globais. Primeiro-ministro da Índia também aí na sua tela, algumas imagens também dos dois políticos juntos. Temos mais reações? Pode colocar aí na tela que já então a gente vai aqui acompanhando essas reações. Vamos lá então com Giorgia Meloni, que é, no caso, a primeira-ministra da Itália. Em meu nome do governo italiano, os mais sinceros parabéns ao presidente eleito Donald Trump. A Itália e os Estados Unidos são nações irmãs, ligadas, por uma aliança inabalável, valores comuns e uma amizade histórica. É um vínculo que iremos agora reforçar ainda mais. Bom trabalho, presidente Donald Trump. Giorgia Meloni, então, aí na sua tela, reagindo também à vitória do agora presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.